Bom, boa noite a todos, boa noite pessoal, boa noite a todos os presentes. Hoje uma palestra muito importante, né? A nossa nosso 25º evento do programa de capacitação de técnicos do Basquete Paraná, e hoje com a presença de toda a arbitragem, e eu pelo menos de boa parte da nossa arbitragem. Um momento muito bacana para a gente, porque a gente está aí em vias de reiniciar as nossas competições, né? A gente, se tudo der certo, faltando pequenos detalhes para a gente confirmar as competições aí. Então, se tudo der certo, muito em breve estaremos nas quadras. Então, acho que é até bacana esse momento aí de estar todo mundo junto. Hoje a palestra é sobre as alterações nas regras, né, as novas regras de 2020, com o pessoal da Referee School, Diego Sconato, nosso diretor de arbitragem, Cristiano Maranho e Vinícius Simões. Então, sejam bem-vindos aí aos três, sejam bem-vindos Vinícius, Cristiano e Diego. Boa noite a todos, pessoal, é com vocês aí. Boa noite, boa noite. Primeiramente, boa noite, Daniel, boa noite, Marival, presidente, boa noite a todos. É uma satisfação poder estar presente em nome da Referee School, mas também como árbitro da Federação Paranaense, tá podendo compartilhar conhecimento aí com os técnicos, grandes amigos, e também com a arbitragem nesse momento importante, que são das alterações da regra. Mas em nome da Referee School, eu agradeço o convite, Daniel, Marival, por estarmos presentes mais uma vez nessa capacitação dos técnicos, e dizer que é muito importante esse congraçamento que a gente vem fazendo, né, da arbitragem com o comando técnico e também com alguns atletas envolvidos, para que todos possam mirar um melhor objetivo, que é o desenvolvimento do basquete do Paraná. Então, eu agradeço em nome da Referee School, e deixo já a palavra para o Diego Sconato aí para ele iniciar os trabalhos. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Daniel, diretor técnico, nosso presidente Marival, e a todos os árbitros e técnicos e filiados presentes aí. É uma satisfação enorme, como o Vinícius disse, compartilhar, né, o nosso conhecimento e transmitir isso para vocês. E a gente tem um único comum, que é o basquetebol, né? Agregar isso e compartilhar em todos para poder cada vez mais diminuir as arestas dentro das quadras e se aperfeiçoar, né? Visto que as regras vêm cada ano com muitas mudanças, então esse é um momento único para nós estarmos atualizados. Como acho que todos aqui podem falar de boca cheia que nós somos profissionais, né? Mesmo nessa pandemia aí, a gente não vai largar o basquete, pelo contrário, acho que nós vamos voltar muito mais fortes pelo trabalho árduo que a federação vem fazendo e juntamente com todos, né? Isso daí a gente cada vez forma uma base muito sólida, né? Então, sejam bem-vindos. Espero que seja muito aproveitoso aí essa noite aí para nós tirarmos as dúvidas sobre as alterações da regra. O Cristiano vai também dar as boas noites e assim a gente já inicia os trabalhos. Olá, pessoal, boa noite a todos. Boa noite, Marival, presidente, Daniel, diretor da federação. Como já foi dito, né, pelo Vinícius e pelo Diego, é um prazer estar com vocês aqui. Aos companheiros de arbitragem também, né? Nós formamos a Referee School, mas nós somos árbitros da Federação Paranaense. Com muito orgulho, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. Para a gente bater esse bate-papo bacana aqui. Por mim, Diego, estamos liberados. Show de bola. Daniel, está sendo gravado, né? Sim, está sendo gravado. Estamos com quantos participantes aí? 67 participantes. Pessoal, só reforçando aqui, coloquem, por favor,
os nomes de vocês e a cidade onde atuam no chat para a gente, por favor. Posso compartilhar? Está liberado aqui para mim compartilhar o material de apresentação? Tá liberado sim, Diego. Só me dá um ok aí se está sendo transmitido aí, fazendo favor. Tá ok, sim. Tá aparecendo, sim. Legal. Bom, pessoal, nessa noite aqui, tanto eu quanto o Cristiano e o Vinícius Simões, iremos apresentar para vocês as alterações da regra oficial 2020, que já estão valendo a partir do dia 1º de outubro, né? Como as nossas competições da Federação Paranaense não tiveram início nesse ano de 2020, então elas já estarão em vigor se as competições iniciarem neste ano. Então é muito importante nós sabermos estar atualizados de todas essas alterações. Este material que nós elaboramos, a Referee School, ele é um material elaborado pela FIBA, né? Porém, ele foi formatado pela Referee School para difundir o conhecimento e aplicação das alterações. Opa! Uma imagem vermelha aqui, não sei o que cortou. Deixa eu ver o que aconteceu. Tá com risco aqui, não tá, Daniel? É de outra tela, Diego. É de outra tela. É de outra tela. Não vai, acho que sumir aí, não. Diego, vamos fazer o seguinte, tira a tua tela que eu vou mudar aqui para você. Alguém deve ter feito sem querer esse risco aí. Marival, coloca o Diego como co-host também, daí ele consegue compartilhar sem a gente correr esse risco aí. Vamos. Ou o Diego também, agora foi Pronto. Diego, agora você já consegue Pronto. compartilhar. É que tava como Chiconato, eu tava procurando o Diego. Putz. Ainda bem que você não procurou por fino, senão não ia achar. Ó, eu iria pedir um favor de novo aí. Pelo que eu dei uma olhada aqui, ele desconfigurou a fonte aqui dessa apresentação. Consegue colocar o Vinícius como host, fazendo favor? Que, como foi feito no computador dele, toda a formatação, então não vai alterar a fonte, Já as imagens. está. Opa, pera um pouquinho que eu coloquei o Capelli. Peraí que eu coloquei o Capelli. Como é que tá o Vinícius? Vinícius? Prof. Vinícius S. Fica colocando prof. É o código da escola, né, Marival? Pô, brincadeira, viu? Você colocando o codinome aí. Pronto, Vinícius. Tudo ok, né? Maravilha. Então, dando sequência, esse material que nós elaboramos
junto com... Ele é um material específico da FIBA. Porém, a gente formatou ele para difundir o conhecimento e aplicação das alterações para todos terem acesso a esse material. A Referee School, hoje, ela é uma plataforma de conhecimento e aperfeiçoamento da regra do basquetebol. Ao longo desse material, todas as referências que nós vamos colocar são feitas de um jogador, treinador, árbitro e etc. Deve ser mantido isso como para todos. E também para o gênero feminino quanto masculino. Nós tivemos... Ô, Vinícius, isso. Só retorna para mim, fazendo favor. Ok. Sobre as alterações... Tá passando, Vinícius. Aí. Sobre as alterações da regra oficial 2020, nós tivemos 8 alterações, sendo 4 com grandes mudanças, diretamente na prática, dentro da quadra, que nós podemos falar dessa maneira, que elas são as grandes mudanças, as maiores mudanças, e 4 menores que não têm tanta influência diretamente dentro da quadra, né? A primeira grande mudança que nós tivemos é sobre o jogador em ato de arremesso, que hoje a FIBA ela diferencia a definição do que é um ato de arremesso e para um movimento contínuo. Na regra anterior, se falava que quando o jogador se iniciava um movimento, iniciava o ato de arremesso junto, né? Hoje não, hoje a FIBA ela diferencia essas duas definições. O cilindro, que onde a regra anterior só especificava a definição do cilindro defensivo. Então, hoje a FIBA colocou o cilindro do jogador ofensivo com bola ou sem bola. E é definida com a regra enfocando posições legais e ilegais da defesa e do ataque, onde não eram inclusas. A definição do cilindro defensivo, ela permanece como era na regra anterior. Então, não mudou nada. Só está especificando as definições do cilindro ofensivo com o jogador com a bola ou sem a bola. A outra grande mudança é sobre a falta antidesportiva, que é o critério C4, que hoje a FIBA ela esclarece que o jogador ofensivo é um jogador defensivo, não são mais usados. Então a FIBA, antes ela colocava, quando acontecia uma antidesportiva C4, ela definia que era um jogador defensivo que cometia essa falta. Hoje, não. Então ela pode ser tanto cometida por um jogador defensivo e um jogador ofensivo também. Nós vamos exemplificar isso mais para frente. E a falta dupla? A falta dupla, ela se voltou como era antes. Por quê? A FIBA entendia que a falta dupla, quando uma equipe tinha 5 faltas coletivas e outra tinha menos do que 5, as penalidades não eram iguais. Uma iria bater 2 lances livres, a outra não. Então, na regra anterior, essa falta ela não tinha o mesmo peso, né? E com isso, a arbitragem parou de sancionar faltas duplas por conta dessas penalidades que eram muito complexas de reiniciar a partida. E isso foi se eliminando durante o jogo. E a FIBA voltou atrás, como era lá na regra em 2016, porque essa última alteração foi em 2018. Então, agora, as faltas duplas são de penalidades iguais. As outras 4 menores é o jogador lesionado ou assistido, que é onde o jogador ele se lesiona ou recebe qualquer atendimento. O treinador, o técnico, que é o principal da partida, aonde
a FIBA coloca uma punição onde ele tem uma ativamente quando acontece uma briga durante a partida. Na regra anterior falava que quando ele for ativo numa briga, ele tinha duas punições, duas desqualificantes. Agora não, se voltou atrás, onde é só cobrado uma punição. Os deveres dos oficiais de mesa, onde foram delegadas funções tanto para o cronometrista e o apontador, para poder dissipar as responsabilidades. E o sistema de repetição o IRS, repetição instantânea, né? Que a FIBA colocou um protocolo de como a arbitragem deve seguir quando for solicitado uma situação de IRS. Então, essas foram as 4 menores mudanças das alterações. Boa noite, pessoal. Vamos falar aqui do artigo 5, também do 19, né? O jogador lesão, quando ele recebe assistência. Na regra anterior, dizia o quê? Que um jogador lesionado que recebesse tratamento e não se recuperasse dentro de 15 segundos, ele teria que ser substituído. E algumas pessoas usavam um artifício dizendo que esse jogador, quando ele não estava lesionado, ele não tinha recebido tratamento, apenas uma assistência. Então, o que a FIBA colocou? Se um jogador receber tratamento ou qualquer tipo de assistência e ele não se recuperar dentro de 15 segundos, ele tem que ser substituído. Então, o que acontece? Geralmente, né, o cara vai lá, coloca aquele sprayzinho no tornozelo do jogador, ou vai lá e faz um atendimento rápido, ele recebeu uma assistência. Ou mesmo situações extremas, de arrumar um sleeve, arrumar uma camiseta. Se ele receber qualquer tipo de assistência de um membro da sua equipe que esteja no banco, ele deverá ser substituído. Então, essa é uma das mudanças que a FIBA fez para evitar o subterfúgio da regra, né? Ele não recebeu tratamento, ele só recebeu uma assistência. Agora, a assistência por parte de qualquer membro da equipe desse jogador, ele deverá ser substituído também. E o erro corrigível, né? Por exemplo, se esse jogador tenha cometido a sua 5ª falta, ou ele não possa continuar no jogo, ou ele recebeu uma assistência, o seu substituto irá participar da correção desse erro. Então, ele também englobou esse artigo 44, os erros corrigíveis, ou lesão ou assistência do jogador. Então, se ele não puder participar da correção do erro, o seu substituto irá participar dessa correção. Acho que é isso, Vini. Agora, o que aconteceu? Como o Diego falou, né? A FIBA ela destrinchou o jogador em ato de arremesso, porque se confundia muito o jogador em movimento. Quando ele recebia a bola, ele estava no seu movimento contínuo. E as pessoas, os árbitros ou os técnicos, também confundiam que esse jogador estaria em ato de arremesso. O que a FIBA fez? Ela fez a definição de um arremesso e a definição do movimento contínuo. O que é o arremesso? É quando o jogador ele pega a bola no ar, lança a bola no ar, né, em direção à cesta do seu adversário. Então, geralmente, esse movimento é um movimento para cima. A bola já está em movimento para cima, movimento contínuo para cima, em direção à cesta do adversário. E o que é o movimento contínuo? É quando o jogador ele segura a bola, está indo em direção à cesta do adversário e começa o seu movimento, geralmente com a bola embaixo ainda, entendeu? Veja a diferença. O arremesso é quando a bola está acima, em direção da cabeça para cima, e é lançada em direção à cesta do adversário. Se esse jogador, mesmo em movimento, ele recebe uma falta
embaixo, com a bola embaixo, ele não está em ato de arremesso. Por quê? O ato de arremesso é quando o movimento vai para cima, em direção à cesta do adversário. Então, essa foi a diferenciação que a FIBA fez. Quando é um arremesso e quando é um movimento contínuo. Pode passar para o próximo slide, Vini. Então, aqui a gente vai ver jogador em ato de arremesso. O que é a nova definição do arremesso? Tem o arremesso estacionário, que é o jumping, né? O jogador não está driblando e nem está progredindo. Ele recebe a bola e arremessa, ou jumpeando ou parado. Então, o que é o arremesso? É quando o jogador move a bola para cima em direção à cesta do oponente. Então, é esse movimento aqui, para cima em direção à cesta do oponente. E quando termina o arremesso? Quando a bola deixa a mão do jogador, então, em um caso, se ele está jumpeando, ele volta com os seus 2 pés no piso. Então, quer dizer o quê? Se ele saltou e fez o arremesso em suspensão, que é o jump, o arremesso termina quando? Quando ele volta, quando a bola sai da mão dele, tá, em direção à cesta do adversário, mas quando ele retorna com os 2 pés no piso. Ou ele estando fazendo seu arremesso para cima, ele sofre uma falta e ele passa essa bola. Ele não termina o arremesso. E, em vez de ele arremessar para a cesta do adversário, ele faz um passe. Mesmo que o movimento contínuo tenha iniciado, ele tenha feito todo o movimento do arremesso para cima, só que em vez de ele lançar a bola em direção à cesta do adversário, ele passa essa bola. Nesse momento, se ele recebeu uma falta, ele não é considerado como estando em ato de arremesso. Essa falta é a reposição lateral. E agora a gente vai ver a definição do movimento contínuo. Nós vimos a definição do arremesso. O movimento contínuo é quando o jogador vai em direção à cesta do adversário e ele pega essa bola quando ele está progredindo ou ele finaliza o seu drible, segura essa bola e continua o movimento de arremesso para a cesta, sem parar, sem fazer um outro movimento. Então quer dizer o quê? Eu estou na passada, recebo a bola, 1, 2 ou 1 passo e depois lanço essa bola. Esse movimento de receber a bola em progressão, ele é o movimento contínuo, ele não é o arremesso. É isso que a FIBA quer dizer, que arremesso é uma coisa, movimento contínuo é outra coisa. E quando começa o arremesso em movimento? Quando o jogador chega a descansar a bola em uma ou ambas as mãos, quando, após a conclusão de um drible, ele vai em direção à cesta do adversário, enquanto progride. Quer dizer o quê, pessoal? Eu estou em movimento, eu recebo a bola descansa em uma das mãos, uma ou ambas as mãos, eu continuo o meu movimento contínuo e eu faço o arremesso. O que é o arremesso? É quando eu lanço a bola para o ar em direção à cesta do adversário. Aí eu tenho o movimento contínuo e o arremesso em movimento, correto? Tem o movimento estacionário, que é quando eu recebo a bola e jampeio ou arremesso parado, e tem o arremesso em movimento, que eu vou usar o quê? O movimento contínuo, que é quando eu estou em progressão, eu recebo essa bola, ou estou driblando, finalizo meu drible e lanço essa bola para a direção da cesta do adversário para o ar. Então eu uso o movimento contínuo e o arremesso em movimento. E quando que eu termino esse arremesso em movimento? Quando a bola deixa a mão do adversário e ele retorna com os 2 pés no piso. Ou se ele receber uma falta, tiver em movimento contínuo, fizer o arremesso, só que em vez de ele lançar a bola em direção à cesta do adversário, ele passa a bola. Aí finalizou o arremesso em movimento. Se ele receber uma falta nesse momento,
a bola é reposição em lateral. Pode passar, Vini. Como a gente vai ver nos slides aqui. Esse primeiro slide aqui à esquerda, o jogador está driblando, jogador branco, ele recebe uma falta do jogador. Nesse momento, a bola está descansando na mão dele. Isso é um movimento contínuo. Porém, ele não está em ato de arremesso. Esse momento da falta, o que vai acontecer? É uma reposição de lateral, como eu falei para vocês. A FIBA, ela diferenciou o movimento contínuo e o ato de arremesso. Quando que é o ato de arremesso? Quando a bola está sendo lançada para cima, para o alto, em direção à cesta do adversário. É uma falta, pode ser um movimento contínuo, porque a bola está descansando na mão do jogador, porém, ele não está em ato de arremesso. Essa reposição é lateral. Esse segundo slide que a gente vê aqui, do lado direito acima, é a mesma coisa. A bola está descansando na mão do jogador, porém, ele não está lançando a bola. Não, a bola não está no ar, sendo lançada em direção à cesta do oponente. E ele não está indo em direção à cesta do oponente, ele está indo lateralmente. A falta ocorreu e vai ser uma reposição de lateral. Por quê? Mesmo que ele esteja no seu movimento contínuo, ele não está em ato de arremesso. Ok? No slide 3, aqui embaixo, aqui, do lado esquerdo, o jogador recebe uma falta em ato de arremesso. Por quê? Ele está em progressão, ele está em movimento contínuo em direção à cesta do oponente. Ele está indo lançando a bola. Mas a grande diferença aqui da foto 3 para a foto 2, o que é? A foto 2, o jogador ele não está indo em direção à cesta do oponente. Ele está indo lateralmente. Nessa foto 3, vocês podem me falar, mas ele está com a bola embaixo, mas a direção que ele está indo é a direção da cesta do oponente. Ele fez um movimento contínuo e não fez um movimento totalmente novo. Ele está naquele movimento sem parar e em direção à cesta do adversário. Na foto 4, a gente vai ver um jogador em arremesso estacionário, que eu falei para vocês, ou jampeando ou estacionário, sem jampear. Mas ele recebe um contato e essa falta é considerada em ato de arremesso. Por quê? Porque a bola está saindo para o alto em direção à cesta do oponente, como nós podemos ver nessa foto 4 aqui. Vini, pode passar. E também uma das grandes mudanças é o cilindro, artigo 33. Na regra anterior, falava-se somente do cilindro defensivo. Então, nós temos que entender o que é o cilindro. O cilindro é um jogador, é um tubo. Imagina um jogador, um tubo, do chão até o teto. Esse é o cilindro do jogador. Só que na regra anterior, falava-se somente do cilindro defensivo. Não fazia menção do cilindro ofensivo. Agora a regra fala do jogador defensivo e ofensivo sem a bola e do jogador ofensivo com a bola. Quais são os parâmetros? Jogador defensivo e ofensivo sem a bola é os joelhos, a frente pela palma das mãos, por trás as nádegas e pelos lados as bordas externas dos braços e das pernas. Ok? Vini. E agora a gente vai falar da definição do cilindro do jogador com a bola, que é o atacante. O jogador com a bola, qual que é o cilindro dele? Quais são os parâmetros do cilindro dele? A frente é pelos pés, os joelhos dobrados e braços dobrados, segurando a bola acima dos quadris, como nós podemos ver aqui nessa figura aqui. Entendeu? A bola está esse movimento aqui, acima do quadril. A parte traseira pelas nádegas
E pelos lados, pela borda externa dos cotovelos e pernas. Podem ver que os cotovelos eles estão um pouco mais afastados. Por quê? Porque a bola está segurando, está acima do quadril segurando a bola. Então aqui nós vamos ver o quê? Como a gente pode ver nesses slides aqui, a parte da frente pelos pés e joelhos dobrados, os braços flexionados segurando a bola acima do quadril e por trás pelas nádegas. Então, a grande diferença aqui agora é que foi colocado no cilindro o atacante também. Quer dizer o quê? Que se o jogador defensor causar contato com o jogador, causar um contato ilegal no jogador atacante, esse jogador atacante dentro do seu cilindro, a falta de quem é? É do jogador defensor. Quais são os deveres e direitos dos jogadores? Um jogador ofensivo com a bola, ele tem que ter o espaço suficiente dentro do seu cilindro para fazer uma jogada normal de basquete. E o que é uma jogada normal de basquete? É o jogador driblar, é ele passar, é ele pivotear, que é fazer o giro ali, e ele arremessar. Ele tem que ter esse espaço dentro do seu cilindro. Se houver um contato do jogador defensor no cilindro do atacante, ele fazendo essa jogada normal de basquete, esse contato, se for ilegal, se for uma falta, ela é causada pelo jogador defensor. O que o jogador dentro do cilindro pode fazer, o jogador atacante? Ele pode girar dentro do seu cilindro, mas esse giro ele tem que ser vertical. Não pode ser horizontal. Se ele fizer esse giro horizontal e houver contato, a falta é do jogador atacante com a bola. Agora, se ele fizer um giro de direção, uma mudança de direção dentro do seu cilindro, verticalmente, esse movimento de cima para baixo, e houver um contato, esse contato é a falta do defensor e não do atacante. Vini? E continuando no artigo 33, né? O que o defensor ele não pode fazer? Como eu falei para vocês, ele não pode entrar no cilindro do jogador atacante com a bola e fazer um contato ilegal. Quando esse jogador tenta uma jogada normal de basquete, esse jogador atacante com a bola. E qual que é a jogada normal de basquete? É aquilo que eu acabei de falar. É driblar, é pivotear, é passar e é arremessar dentro do seu cilindro. Ok? Como nós podemos ver nessa figura aqui, o jogador defensor ele está dentro do cilindro do jogador atacante. O jogador atacante com a bola, ele está no seu cilindro corretamente. Os joelhos estão dobrados, está segurando a bola acima do quadril. Ele está dentro do seu cilindro. Lembra os parâmetros dele? Ele está dentro do seu cilindro. Quem está fora do cilindro? O jogador defensor. O que acontece? Se uma falta for marcada aqui, ela tem que ser marcada pelo jogador, para o jogador defensor. E continuando, né? O atacante. O que o atacante não pode fazer? Nós vimos que o defensor não pode entrar dentro do cilindro do atacante e fazer com que tenha um contato ilegal. A falta é dele. E o atacante, o que ele não pode fazer? Ele não pode abrir as suas pernas e braços para criar e causar um contato, né, ilegal, para criar um espaço para ele. Ele não pode só fazer isso. Ele não pode usar o cotovelo e nem as pernas para ganhar espaço adicional. Se acontecer um contato, essa falta é do atacante. O que vai acontecer aqui? Geralmente acontecem esses contatos na dobra. Como nós podemos ver na foto 5 aqui, o jogador atacante ele tem direito de fazer o quê? De girar, como eu falei para vocês, dentro do espaço dele. Ele pode fazer o que mais? Ele pode pivotear, passar ou arremessar ou continuar ou iniciar um drible.
Só que ele não tem espaço aqui porque o cilindro dele está sendo invadido pelo jogador defensor. Esse contato penalizado tem que ser penalizado contra o jogador defensor, ok? Na foto 6, a gente vai ver um cilindro ilegal do atacante. O que ele fez aqui? Ele usou o seu braço para criar um espaço para ele, um espaço adicional. Então, esse contato, quem causou? Quem saiu do seu cilindro? Foi o atacante, porque ele usou o braço para criar um espaço adicional para ele fazer a jogada normal de basquete. Mas quem saiu do seu cilindro foi o jogador atacante. Vini? Dando sequência nas mudanças, sobre o artigo 35, sobre a falta dupla. Então, nós temos que levar em consideração 4 condições para que a falta dupla ocorra durante a partida. Elas têm que ser de ambas as faltas, são faltas de jogadores. Ambas as faltas, elas têm que ter contato físico. Ambas as faltas são entre 2 oponentes cometendo faltas um no outro ao mesmo tempo. E ambas as faltas são da mesma categoria, seja ela pessoal, antidesportiva ou desqualificante. Então, para nós interpretarmos quando é considerado uma falta dupla, nós temos que levar essas 4 condições. Falta antidesportiva. A falta antidesportiva fala sobre o artigo 37 do artigo C4, onde se aplica as 3 condições para nós interpretarmos quando é uma antidesportiva. Então, como foi falado, a FIBA hoje ela colocou que a falta antidesportiva ela pode ser cometida tanto pelo jogador ofensivo ou pelo jogador defensivo. Ela não mudou o conceito de que é o último homem, como é falado, né? Que é onde você rouba a bola e sai num contra-ataque, não tem nenhum adversário entre o último jogador e a bola e a cesta, e esse contato ocorre lateralmente ou por trás. Então, nenhum outro jogador adversário entre o jogador em progresso, a bola e a cesta. Então, para nós interpretarmos, não pode ter nenhum jogador adversário. Se tiver um jogador à frente e o contato ocorrer lateralmente ou por trás, nós já não podemos interpretarmos como uma falta antidesportiva C4. Exceto se for um contato, excesso de força, daí é outro critério. A outra situação é que o jogador está progredindo em direção à cesta do oponente e o contato ilegal ocorre em um jogador por trás ou lateralmente. Então a FIBA colocou que o jogador que recupera, rouba essa bola e ele tem que ter um caminho aberto. Onde esse caminho aberto, o jogador que for tentar roubar a bola, ele cometeu um contato lateral por trás e não tinha nenhum outro adversário entre esse jogador, a bola e a cesta. Então deve ser considerado como uma falta antidesportiva. Caminho aberto, que é o C4, que é o critério. O que ocorreu essa mudança? A FIBA removeu o requisito de identificar os jogadores ofensivos e defensivos. Então, como eu já falei anteriormente, a FIBA só mencionava na regra quando o jogador defensivo cometia essa falta antidesportiva. Então, por exemplo, se um jogador está com o controle da bola
na quadra de ataque, ele vai realizar um passe para o seu companheiro. E durante esse passe, há uma interceptação, um toque da defesa, e o jogador atacante, que tinha passado essa bola, comete um contato lateral para que esse jogador não siga adiante, não tenha esse caminho aberto em direção à cesta e comete esse contato lateral por trás. E não tinha nenhum outro adversário em relação à cesta também. Então, é considerado como uma falta andesportiva. Por isso, se colocou que pode ser cometido por um jogador ofensivo. Quando ele perdeu essa bola e o jogador defensivo ainda não tinha o controle dessa bola. No segundo item aqui, então, não é necessariamente se o jogador tem o controle da bola para ele cometer esse critério da falta andesportiva C4. Então, ele pode estar controlando a bola ou sem a bola para estar considerando essa falta andesportiva. E o jogador em progresso deve ter um caminho aberto para a cesta dos oponentes. Então, ele seguiu numa transição onde não tinha nenhum outro jogador, a gente não pode esquecer isso, não tinha nenhum outro jogador para defender em relação ao último adversário e a cesta, e ocorreu esse contato. Nenhum outro adversário entre o jogador e a cesta, né? Como já foi falado. Então, como vocês podem ver o exemplo aqui, a equipe vermelho está atacando e a equipe roxo defendendo, né? O laranja é a bola. Então, na primeira situação, o jogador roxo intercepta essa bola durante um passe da equipe vermelha. Após esse jogador roxo, ele vai em direção à bola, ele vai tentar obter o controle dessa bola. E ele tem o caminho livre em direção à cesta dos oponentes, que seria o vermelho. O jogador da equipe vermelha, que perdeu a bola, ele cometeu um contato lateralmente no jogador roxo, ou por trás, onde esse jogador roxo iria em direção à cesta e ele tinha o caminho livre, caminho aberto em direção à cesta dos seus oponentes. Nesse caso, o jogador ofensivo ele comete essa falta antidesportiva. E nenhum jogador defensivo, pois ele não tinha ainda o controle da bola. Então, vocês podem ver que não tinha outro jogador defensivo em relação à cesta. Então, é considerado como uma falta antidesportiva. Isso só se aplica, gente, até que o jogador inicie seu ato de arremesso. Se iniciou essa situação, como nós vamos ver aqui. No exemplo, na foto 7 aqui, a equipe que estava atacando era a equipe azul. E ela perdeu a bola, o controle da bola, e a equipe branca, o jogador branco, foi tentar roubar essa bola, controlar essa bola, e ele tinha o caminho livre em direção à cesta, e o jogador azul cometeu um contato lateral. Por mais que esse jogador tente roubar a bola, não cometendo um excesso de força, mas ele cometeu um contato lateralmente tentando roubar a bola, e não tinha nenhum outro adversário em relação à cesta, sendo aplicada uma falta andesportiva C4. Na foto 8, os defensores vermelho e os atacantes branco, a equipe branco também perdeu o controle da bola e o jogador branco ofensivo ele já não tinha mais o controle da bola em suas mãos. E para que o jogador vermelho não progredisse, que tivesse o caminho aberto em direção à cesta, ele acaba segurando, cometendo um contato lateral. O jogador vermelho, ele perde a sua velocidade e não tinha nenhum outro jogador defensor em relação à cesta, sendo aplicado também uma falta andesportiva C4. Agora sobre uma outra alteração de menor impacto, que é do artigo 49, que é referente ao cronometrista, onde são os deveres que a FIBA colocou dos deveres do cronometrista, novos deveres do cronometrista.
antigos deveres que era do apontador e do assistente do apontador. Então agora o cronometrista ele deve indicar o número de faltas cometidas por um jogador. Então toda vez que ocorre uma falta individual do jogador, o cronometrista ele deve erguer a plaqueta para todos os envolvidos ali, para indicar a falta desse jogador pessoal. Posicionar o marcador de falta da equipe na mesa do apontador nas extremidades mais próximas do banco das equipes com 4 faltas. Então, isso também é uma responsabilidade do cronometrista, que deve colocar quando a falta coletiva estiver estourada, né, em ambas as extremidades das equipes, ele que deve informar para todos ali, colocando na mesa. Todas as situações de substituições, onde eram um dever do apontador, tanto as faltas também, hoje se passou o dever para o cronometrista. Então, ele deve efetuar, informar o árbitro das substituições. Porém, quem autoriza essas substituições é o árbitro dentro de quadra, exceto durante um pedido de tempo, né? Então, hoje, quem deve efetuar essas substituições é o cronometrista. E soar seu sinal apenas quando a bola estiver morta e antes da bola tornar-se viva novamente. Então, todo momento, seja para uma substituição, para uma paralisação que seja necessário, uma substituição, um pedido de tempo, o cronometrista ele deve soar seu apito quando a bola estiver morta. Pode passar, Vi. O outro item com menor impacto que a FIBA alterou, onde a FIBA colocou um apêndice B sobre o preenchimento da súmula, a falta desqualificante do técnico, do técnico principal que é inscrito na súmula de jogo. Isso só inclui quando é uma situação de briga, que é do artigo 39. Quando um técnico ele deve ser desqualificado por causa do seu envolvimento ativo. O que nós interpretamos quando é um envolvimento ativo é quando o técnico ele tem por seu direito entrar na quadra de jogo para poder auxiliar os árbitros e restaurar toda a situação que se envolve a briga, né? Acalmar os ânimos, tudo. Porém, se o técnico ele for efetivo e lá empurrar o seu adversário, ou seja, qualquer outra ação, ele deve ser penalizado com uma única falta desqualificante D2 na súmula. Antes, era colocado D2 para ele, porque ele entrou na quadra de jogo, e a outra punição é porque ele foi ativo na briga. Então, a equipe adversária teria esse direito por 4 lances livres. Então, a FIBA entende que uma vez que você já é desqualificado por uma ação, você não pode ser desqualificado novamente. Então, por isso que é uma única punição. Aqui vocês podem ver os exemplos diferentes de preenchimento de súmula, por deixar a área de banco e não assistir ou tentar assistir os árbitros. Somente quando um técnico é desqualificado. Então, nós devemos preencher D2 para ele como uma única punição, né? E F de fight, que se completa em todos os quadradinhos ali. Então, a penalidade são 2 lances livres mais a posse de bola. Se for somente o assistente técnico, quem é responsável pela sua equipe é o técnico principal, então vai como uma falta técnica B2 para ele, para o técnico principal, identificando com uma letra D no primeiro assistente, que ele foi efetivo na briga. Ele foi desqualificado, completando-se com F. Agora, se ambos os técnicos e o assistente técnico, uma única punição é aplicada. Então, é D2 para o técnico, D para o assistente técnico e F para ambos. Então, não seria D2 para o técnico e mais um D2 para o assistente técnico. Não, isso é somente uma punição.
E quando o técnico é desqualificado ativamente na briga também, né? D2 para o técnico, FF. Agora, se ambos o técnico e o assistente técnico é desqualificado, onde o assistente técnico ele foi ativo na briga. Então é B2, porque o técnico ele é responsável por sua equipe, e o primeiro assistente ele foi ativo na briga. Então ele tem que levar um D2 também. E na última situação aqui, ambos, tanto o técnico quanto o assistente técnico, eles foram ativos na briga. Eles não fizeram suas funções e acalmaram os ânimos, então são duas punições. D2 para o técnico e D2 para o assistente técnico, que se completa a F para ambos. Aqui eu não vou repetir e falar todas essas situações aqui para vocês, porque nós vamos ficar até amanhã falando aqui, todos os exemplos, né? Mas depois na gravação vocês podem acompanhar aqui todos os exemplos de preenchimento de súmula, das faltas desqualificantes. E a última situação, quer que eu finalizo, Cris? É um apêndice, o protocolo que a FIBA incluiu. Posso finalizar, Cris? Pode. É um apêndice que a FIBA colocou, onde os jogos incluem o sistema de revisão do vídeo, né? Então, as regras sobre o instant replay mudaram para um novo protocolo. Qual que é o motivo dessa definição? É definir a sessão inteira para a regra do instant replay e enfatizar o protocolo a ser revisado. Então, a sequência do protocolo é quando um árbitro ele tem que ter uma decisão inicial dentro de quadra. Então, ele tomou uma decisão e essa decisão ela deve ser feita e comunicada. Por exemplo, uma falta andesportiva. Ele apitou uma falta andesportiva. O árbitro crew chief, que é o árbitro principal, ele tomou essa decisão inicial e ele requer ver esse replay. Então, ele automaticamente ele sinaliza para a mesa de controle, né? Então, o árbitro que tomou a decisão inicial comunica a decisão final. Então, independente se foi o árbitro principal ou o auxiliar, o fiscal 1 ou 2, quem deve se reportar para a mesa de controle dando a sua decisão final foi o árbitro que tomou a decisão inicial, que aplicou a falta. Antes era somente o árbitro principal, mesmo sendo a decisão do seu auxiliar, quem informava para todos a mudança ou mantendo-se a decisão inicial era o árbitro principal. Não, agora é quem tomou a sua decisão inicial, independente. E a equipe tem o direito de cancelar a solicitação de substituição ou tempo debitado após a análise do instant replay. Então, os árbitros tomam uma decisão dentro de quadra, seja ela pelo árbitro principal ou o seu auxiliar. Eles solicitam para a mesa de controle e após a revisão, se tivesse um pedido de tempo ou uma substituição e as equipes quiserem cancelar essas solicitações, as equipes têm por direito cancelar depois da decisão final da arbitragem sobre o instant replay. E a revisão deve ser conduzida antes de um tempo debitado ou uma substituição concedida. Então, se a equipe pediu uma substituição ou tempo debitado e a arbitragem solicitou a revisão do instant replay, o instant replay ela deve ser primeiramente revisada. Depois, as equipes podem tomar a decisão se vai cancelar ou não. Então, resumindo todas essas alterações da regra 2020, como nós falamos, as maiores que nós tivemos, né, com grandes mudanças, é a situação do jogador em ato de arremesso, o cilindro
ofensivo e defensivo, né? Mais ofensivo, que ele define quais são as limitações do cilindro ofensivo, a falta andesportiva C4, a falta dupla, que se voltou como era antes, que hoje se tenha penalidades iguais, né? Não precisa, mesmo a equipe tendo 5 faltas, outra 3, ela não tem outra penalidade a ser administrada, em si vai ser conduzido conforme a equipe tem a posse de bola ou não. As menores foi com o jogador que recebeu uma assistência durante um jogo, né? Isso eu falo que não, essa assistência ela não inclui um técnico dar uma toalha, o jogador tomar uma água. Não, essa assistência é referente a alguma possível contusão dele, arrumar o seu sleeve, gelol, um esparadrapo, né? Isso é como referência de uma assistência. O outro item ali do técnico, que define quando ele for efetivo numa briga, preenchimento de súmula, os deveres do cronometrista foram colocados na regra e o protocolo quando for solicitado instant replay nos jogos que tiverem essas solicitações, como a arbitragem deve prosseguir na partida. Bom, pessoal, para finalizar, eu fiquei de contra-regra hoje, né? E fiquei responsável pelo, vamos dizer, o merchan da Refer School, né? Vocês acompanharam aí as 8 alterações, uma passada básica, né? E bem rápida, bem sucinta. Mas eu queria dizer para vocês que nós fizemos um material mais completo, né? Um e-book completo com todas as informações, todos os comentários sobre cada alteração, né? Um material bem legal, bem diversificado. Tem também o vídeo ali das alterações oficiais, comentado pelo Cristiano, pelo Diego. Então, que vocês, se houver o interesse, né, para ter esse material mais completo, nós elaboramos aí um cupom de desconto para vocês que estão aqui nessa palestra, através da Federação Paranaense, com a descrição do cupom FPRB 2020, vocês vão ter aí uma vantagenzinha na compra desse combo. Aí, para quem ainda não nos segue, siga nós no Instagram, @referi.school, e também nosso site, referschool.com.br, um site que constantemente está sendo atualizado, ele está sendo desenvolvido cada vez melhor, com vários vídeos, várias informações. Tem o link direto ao nosso Instagram lá no site também. Então, para quem ainda não é nosso seguidor, né, não acompanha nossas redes sociais, eu gostaria de solicitar que vocês fizessem isso para que a gente possa cada vez mais difundir aí as regras da modalidade. E eu queria deixar algo bem claro, né, como nós conversamos sempre que estamos em reuniões, com o Cristiano também, com o Diego, nós não estamos vendendo a regra. A regra não se vende, a regra ela é publicada pela FIBA, não tem fim comercial, e também pela Confederação Brasileira, não tem nenhum fim comercial em nenhum material que é difundido e divulgado por eles, e a Refer School não quer vender a regra também. Quem tem acesso direto vai adquirir, não vai precisar comprar, a regra tem o manual, a interpretação e tudo. O que a Refer School oferece é o conhecimento e o aperfeiçoamento, talvez até minuciar um pouquinho mais o que a regra está escrita. Às vezes uma escrita é muito difícil a interpretação. É nesse sentido que nós nos unimos para poder elaborar esses materiais diferenciados e para poder trazer cada vez mais um conhecimento até vocês, até os praticantes, todos os praticantes e árbitros do basquetebol. Então, é importante reafirmar sempre isso. A regra não está à venda. Nunca vendemos regra. E nunca vamos vender regra, porque o que é preciso é capacitar e aprofundar o conhecimento. E o conhecimento vem através de um diálogo, através de palestras como essa, através de interações, né? Materiais são elaborados não somente para árbitros, enfim, para a comunidade do basquete. Então, eu gostaria até de agradecer essa oportunidade. Daniel, como combinado, faltam 2 minutos para dar 1h. Então, eu agradeço muito, mais uma vez, o convite, em nome da Refer School, e deixo à disposição
para eventuais perguntas. Eu estou sem acesso ao chat aqui, mas Daniel vai nos ajudar aí. Se houver alguma pergunta, nós estamos à disposição. Valeu, Vinícius. Diego, até acho que se quiser tirar a tela agora, vamos ser, né, Vinícius? Vou tirar aqui. Tirar a tela para daí a gente abrir para perguntas. Pessoal, tanto o Cristiano, quanto o Diego, quanto o Vinícius estão abertos para perguntas aí. Fiquem à vontade. Eu vou inaugurar. Se vocês puderem, a minha dúvida é sobre a questão da substituição. O Diego já explicou um pouco no final da fala dele ali, que não é uma situação de tomar uma água, né, enfim. Mas às vezes acontece do jogador ir para o banco, tirar o sleeve e entregar para o outro, né, ou, sei lá, demorar um pouquinho mais para tomar uma água, pegar uma toalha e secar o rosto. Esse tipo de coisa não vai ser... Explica um pouco mais sobre esse detalhe prático aí, por favor. Daniel, assim, ó, é assistência. O que a gente entende por assistência? Às vezes o cara vai lá no cantinho da quadra, o jogador não sai da quadra, vai o massagista e passa um gelauzinho ali, ou passa um sprayzinho nele, isso é assistência. Entendeu? Então, aí, se alguém do banco, seja um jogador, um assistente, um técnico, um fisioterapeuta, um médico, pegar esse gelauzinho e passar no jogador, isso é assistência. Se por exemplo, massagista, tem um vídeo da FIBA que ele é muito explicativo. Sai o mordomo da equipe, ele sai da área de banco, o jogador da equipe dele vai fazer uma reposição na quadra de ataque, ele atravessa lá só para ajeitar o sleeve do jogador e colocar um esparadrapo para prender esse sleeve. Isso é considerado assistência. Porque ele saiu da área de banco dele para dar qualquer tipo de assistência. Entendeu? Então, entendam o seguinte, se qualquer pessoa da equipe desse jogador deixar a área de banco e entrar na quadra, você entendeu? Seja dentro da quadra ou fora da quadra, ele deixar a sua área de banco e fizer qualquer coisa para o jogador, é considerado como uma assistência. O jogador se aproxima do banco da equipe e passa um gelauzinho, é considerado como assistência. Agora, pegar a toalha, pegar a água, isso não é considerado assistência, porque ele está secando a mão. Agora, qualquer coisa que você vai assistir o jogador, seja arrumar a camiseta, seja ajeitar o sleeve, ajeitar a testeira, passar um gelauzinho, coisas que antes não era considerado como tratamento, e não é como tratamento, ele é uma assistência, o árbitro entendeu como se fosse uma assistência, uma ajuda, ele tem que ser substituído. Daniel, só queria deixar duas observações sobre esse contexto, aproveitando a fala do Cris. Senhores técnicos, não orientem de o médico deixar o gelolzinho na beira da quadra e o jogador vir e passar o gelol nele próprio. Ele tá tendo uma assistência também. Assistência. Não é porque é um outro que não está executando a ação que não vai ser uma assistência. É uma assistência também. Da outra forma, na nossa realidade, né, a gente sabe que às vezes alguns jogadores, eles iniciam o jogo com 2 sleeve, 2 joelheiras, testeira, munhequeira, não sei o que, tudo. E na hora que vai começar o jogo já retira. Se ele retirar esse material e jogar no banco ali no momento oportuno, ele não recebeu nenhuma assistência externa. Ele está retirando um material que ele não vai utilizar mais. Então isso não se considera. O que vai considerar é se ele vestir. Se ele vestir, alguém trouxer algo para ele está dentro de quadra, ele vestir esse material, aí ele teve uma assistência. Por mais que a gente saiba que o material não talvez, né, recomendado como fins fisioterápicos ou fins de estrutura, mas ele vai ser também considerado como uma assistência. Só essas duas observações. Perfeito, obrigado. Pessoal, se mais alguém tiver pergunta aí, fique à vontade, por favor. A outro complemento aí, só para falar,
mesmo que se um jogador lesionado, ele não puder continuar a jogar, né? Ou um jogador receber esse tratamento ou uma assistência seja feito por qualquer membro de equipe, ele deve ser substituído imediatamente, a menos que essa equipe esteja reduzida a 5 jogadores. Então, não necessariamente, por exemplo, o jogador está dentro da quadra, o técnico está fora e ele recebe esse tratamento ou essa assistência. Ele também deve ser substituído. Não necessariamente ele tem que entrar na quadra de jogo. Ele recebeu essa assistência ou tratamento, ele deve ser substituído, a menos que a equipe esteja reduzida a 5 jogadores. Se a equipe quiser solicitar um tempo debitado, seja um jogador que seja importante para aquela equipe, está com um momento bom defensivo ou atacando, a equipe pode solicitar um tempo debitado para utilizar esse tempo como assistência. E esse jogador não necessariamente não precisa ser substituído. Ele pode voltar ao jogo se ele se recuperar durante esse tempo debitado. Tudo bem, pessoal? É diferente de uma toalha e de uma água, né, Diego? Ou também não pode? Tomar uma água no beira da quadra? Eu entendo vou assim. Vou ter que dar duro no meu presidente. Meu presidente não estava prestando atenção, né? É que assim, ó, por exemplo, quando você vai dar um tratamento ou uma assistência, é para que aquele jogador continue jogando. Se ele for tomar água ou não, ele vai continuar jogando do mesmo jeito. O tênis estragou, o sleeve dele tá desarrumado, né? Então ele recebeu aquela assistência para ele continuar a jogar. Agora, se ele deixar de tomar uma água no jogo, ele vai continuar jogando. Isso não é considerado como se fosse uma assistência, né? Na minha opinião. Só tem que tomar cuidado, Diego, assim, ó, para a gente deixar claro para o pessoal, essa situação de comprar a permanência do jogador com um pedido de tempo, ela só é válida se essa situação, esse pedido de tempo for solicitado antes que o árbitro tenha feito esse sinal. Perfeito. De substituição. Se o árbitro, aconteceu a lesão do jogador, o árbitro fez essa substituição aqui e o jogador entrou em quadra, mesmo que esse jogador lesionado se recupere, ele não pode voltar a jogar. Por quê? Porque foi feita uma substituição, correto? Só é permitida essa situação de comprar a permanência do jogador em quadra com pedido de tempo se esse pedido de tempo for feito antes da substituição do jogador. Perfeito, Cristiano, perfeito, Diego. Pessoal, está aberto aí, se mais alguém quiser fazer pergunta. Professor Vinícius de Castro está sempre presente aí. Fique à vontade, pessoal, por favor. Nosso material, nosso e-book lá, nós temos com vídeos explicativos, só para aproveitar aí, como o Vinícius falou, nós não estamos vendendo a regra, em si o conhecimento e a experiência também, né? Querendo ou não, o Cristiano aí que tem 4 Olimpíadas, eu nem sei mais quantos mundiais, nem sei números das suas competições, né? Mas difundir tanto a nossa experiência de nós 3 aí para todos, esse é o nosso objetivo, de aperfeiçoar as pessoas. Diego, Cristiano e Vinícius, eu acho que estamos sem perguntas. Acho que se quiserem dar mais algum recado aí, porque aí a gente já encerra então. Beleza? Vinícius, você que é o porta-voz aí, por favor, assuma. Eu queria novamente agradecer, né, não só os técnicos desse programa de difusão, né, que o basquete do Paraná vem mantendo já é o 25º encontro que você disse, né, Daniel? Então, é uma felicidade para nós acompanharmos todo esse desenvolvimento e também agradecer a cada árbitro que está presente, né? Não foi por muita pressão do Diego, mas, né,
Ó, é interessante de estar presente e tal, né? Para acompanhar as alterações, se quiser ainda. Mas agradecer de verdade, né, o convite para a Heifer School, agradecer a todos que estão presentes nesse momento. Palestra boa é essa, né, que não acaba não tendo muita pergunta, mas o conteúdo ele é muito interessante, à disposição da federação. Acima de tudo, como o Cristiano disse, eu também disse no começo, somos árbitros da Federação Paranaense. Então, no quadro de poder fazer o nosso trabalho com muita qualidade em prol do basquete e ver que a federação também tem essa mentalidade de poder desenvolver o basquete em todos os âmbitos, não só no comando técnico, mas na arbitragem, na sua estruturação. É uma felicidade poder estar acompanhando esse momento. Agradeço de coração mesmo o convite e estamos à disposição aí para Meu diretor técnico, realizem que são voltados. Fala, Diego. Você pode dar uma palhinha aí para as pessoas aí como é que estão o início, né, quase das competições, as pessoas entenderem boa. Um pouquinho. Aproveitar esse momento, acho que é oportuno aí, já visto que está bem próximo, né? Legal, legal. Antes disso, vou agradecer o Vinícius e agradecer a vocês três. Porra, foram várias vezes aí que durante a pandemia eu chamei e todas atenderam prontamente, então muito legal mesmo. Tá bem bacana assim a parte técnica com a parte de arbitragem, a gente está sempre conversando, né? Então, mais uma vez, obrigado aí a vocês três. Então, eu acho legal, assim como o Diego falou, até o Marival, se quiser complementar depois, né? A gente está finalizando, na verdade, a tabela já está pronta, né, Marival, né, Diego? Os clubes já têm essa tabela, né? Só que a gente ainda depende para divulgar ela, a gente ainda depende de algumas liberações de prefeitura, na verdade, 2 prefeituras só, isso envolvendo o Campeonato Estadual Adulto Masculino e o Campeonato Estadual Adulto Feminino. Né? Serão competições com menos clubes, né? Serão competições reduzidas. No adulto masculino, a gente vai ter... tivemos inscritas a Londrina, Maringá, Pato Basquete e Campo Mourão. E no adulto feminino, Londrina, Maringá, São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu. Então, e ainda a gente ainda tem, né, já confirmadas 3 equipes na Série Prata do masculino, que é São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. Porém, a Série Prata ainda está com inscrições abertas e tem algumas equipes interessadas. No sábado a gente tem uma reunião sobre competições sub-18, sub-19, sub-20, né? Uma vez que vocês devem ter acompanhado aí, a federação determinou que menores de idade, até que haja uma autorização do governo do estado, as competições não vão acontecer com menores de idade. Mas assim, como eu falei no começo, a tabela de jogos está pronta, a gente está esperando aí, espera ter até quinta-feira, no máximo, aí, todas essas autorizações. O governo do estado já está colaborando com a gente, já nos autorizou fazer as competições tendo as autorizações dos municípios, né? E o governo do estado, inclusive, vai colaborar, né? Ainda faltam alguns detalhes, né, Marival? Mas está bem disposto e a coisa está bem encaminhada para colaborar financeiramente também, né? E nisso a gente está falando em pagamento, né, de taxas de arbitragem, em colaborar com a federação e com os clubes em relação a isso. Então a gente espera aí, num futuro muito próximo mesmo, estar iniciando o Campeonato Estadual Adulto Masculino primeiro e depois o Campeonato Estadual Adulto Feminino. Marival, se quiser complementar alguma coisa? Não, tranquilo, é isso mesmo. A ideia nossa realmente vai ter poucas equipes, vocês estão vendo toda a movimentação, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, muitas equipes perderam patrocínios, tiveram que dispensar atletas, não consegue agora, e está com o NBB aí na boca para começar do masculino, né? Mas a nossa ideia é dar continuidade, realmente
Secretaria de Esportes do Paraná, está tudo certo praticamente, né? Falei com o Diego, falei com o Daniel, só temos que acertar os últimos detalhes aí, né? Então, esperamos que... A gente sabe que está todo mundo enferrujado, dos 3 lados, né? Arbitragem, jogador e técnico, mas esperamos que logo, logo a gente consiga tirar essa ferrugem. Enferrujadas as pernas, a mente não. A mente a gente conseguiu fazer todo mundo trabalhar bastante durante a pandemia. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado a todos, obrigado pela presença de todos aí, né? Em especial, sim, aos árbitros que praticamente lotaram nossa sala hoje e aos técnicos também sempre presentes e aos 3 aí, a Referee School, Diego, Vinícius e Cristiano. Também ao pessoal do Memorial de Basquete de Ponta Grossa, isso é muito importante, além de fazer um trabalho muito bacana de resgate da história. O pessoal do Memorial sempre cede para a federação uma conta paga do Zoom aí, e isso nos ajuda muito. Olha lá, o Vinícius já está fazendo graça com os Los Angeles Lakers. Fala aí, Diego. Vai ser disponibilizado o link para quem não participou no site, como é que é? Muito provavelmente amanhã já esteja no nosso canal do YouTube. Tá. @ Basquete Paraná. @ Basquete Paraná, beleza. Vou informar os demais árbitros ali. Obrigado. Beleza, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Um abraço aí, todos. Brigadão aí pela oportunidade. Boa noite.